Nosso querido irmão Assuero está zangado, né? Porque eu estou falando para ele algumas verdades. Estes homens não suportam ouvir a verdade. Você fala a verdade para eles e eles ficam indignados, né? Nervosos. Para que isso, meu filho? Para que isso? Fica sabendo, você é uma alma muito preciosa diante de Deus, tá? E nessas crenças, meu querido, você vai parar no inferno. Simples assim, entende? Simples assim. Você, por exemplo, está aí dizendo que estes homens são santos de Deus e que a palavra de Deus está na boca deles. Eu estou mostrando que não é nada disso. Dentro da doutrina da sua igreja, né? A congregação tem a Bíblia como a única e perfeita guia de fé e conduta. Como os homens tiraram a Bíblia do centro da atenção da igreja, querido? Olha, você está vendo aí, eu estou apresentando novamente esse banner onde você vê a nossa doutrina qual é. Nós cremos na inteira Bíblia, aceitamos-la como a infalível palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, e ela é a nossa única e perfeita guia de fé e conduta. E veja, eu não estou inventando nada, está lá no final do seu inário. Faz favor de conferir para ver se eu estou falando a verdade. Você conhece esse símbolozinho aí? Isso aí é a capa do nosso inário. Vai lá e confira. Confira e veja se eu estou falando a verdade ou mentira. Então veja o seguinte, guia de fé é o seguinte, aquilo que a Bíblia diz é o que você deve acreditar. E guia de conduta é o seguinte, aquilo que a Bíblia diz é o que você deve fazer. Não é a boca do homem, não é a boca do ancião. E colocar aí no lugar as suas bocas, tá? Então hoje você não sabe nada do que a Bíblia diz, só sabe o que esses homens estão falando, tá? Você acha que esses homens são uma maravilha, tá? Jesus Cristo é fichinha perto deles, entende? É isso, mas na realidade não é essa, filha, não é essa, tá? O que está acontecendo é uma coisa muito parecida, sabe com o que, irmão querido? É o seguinte, com a idolatria lá dos católicos, que adoram a Maria, né? Maria, mãe de Deus. Imagina se Deus tem mãe, rapaz. Eles dizem que Maria é mãe de Deus. Mas veja se tem cabimento uma coisa dessa. Se dissesse que Maria é mãe da humanidade de Jesus Cristo, tudo bem, isso aí o Novo Testamento relata, né? Mas mãe de Deus, só presta atenção, né? Um absurdo. Então, é essa a idolatria, tá? Olha, eu conheço um casal, ambos estão orando pelo seu netinho, porque os pais estão assim num conflito, tá? Os pais estão num conflito e eles estão orando pelo futuro do netinho, né? Para que Deus faça uma obra, preocupação com o futuro do netinho. Então a mãe é crente da congregação e foi buscar a palavra. Então quando ela fala que Deus falou com ela, falou na boca do homem, na boca do ancião. O pai ouviu as mesmas promessas, mas todas as vezes que ele se refere a isso, ele diz, eu tenho confiança na palavra de Deus. Ó, entre parênteses, tá? Entre aspas, Bíblia Sagrada, conforme a doutrina da igreja, que diz que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, tá? Ele não fala que a boca do ancião falou. Não fala isso não. Certamente ele ficou alegre com o que ele ouviu, né? Uma confirmação para o coração dele. Mas a sua referência, o seu testemunho, é o que diz a Bíblia. E o que diz a Bíblia a respeito disso? O que diz a Bíblia a respeito disso? Aqui, ó. São muitas as promessas, mas eu vou ler aqui. Uma delas é o nome, os 10 mandamentos.
Lá diz, aqui ó, eu sou Deus zeloso, que visita o pecado dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Depois ele diz, ó, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os seus mandamentos, os meus mandamentos, né? Então, ele faz uma citação da Bíblia, ele diz assim, tenho confiança que Deus vai fazer uma obra nos meus filhos, nos meus netos, nos meus genros, em toda a minha família, porque a promessa de Deus é esta, eu faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Entendeu? Então, veja a diferença do testemunho entre uma pessoa e outra. A mulher dele não conhece nada do que a Bíblia diz. Não sabe nenhuma das promessas das Escrituras Sagradas. Então ela se tornou dependente do homem. Ela se tornou dependente da boca do homem. Ele não. Com o seu testemunho, ele manifesta que a confiança dele está nas Escrituras Sagradas. Entendeu? A escritura dele, a confiança dele está na palavra de Deus, que de acordo com a nossa doutrina, né, não é o que sai da boca do comedor de angu. Tá vendo aí, ó? Não é a boca do comedor de feijão, entendeu? É a que está registrada nas Escrituras Sagradas, tá bom? Então é isso. Mas voltando ao assunto, meu querido, voltando ao assunto da santidade destes homens, né? Veja, Paulo, o apóstolo Paulo, né? Você já deve ter ouvido falar muito a respeito dele, né? Mas nada sabe do que ele fala no Novo Testamento. Ele sabe o que ele fala a respeito da santidade dele? Você pensa que Paulo se declarava santo de Deus? Hein? É isso? Você pensa? Não, filho. Sabe o que ele fala? Miserável homem que eu sou. Olha, rapaz, ó, tá aí o versículo, hein? Confira na sua Bíblia, para ver se eu estou falando a verdade, filho. Vai lá ver se eu estou falando a verdade, tá bom? Confira na sua Bíblia, né? Você vai ver, ele está dizendo, miserável homem que eu sou, que o bem que eu quero fazer, esse bem eu não faço. Mas o mal, esse eu pratico. Entendeu? Tá vendo, meu querido Açoeiro? Ele era igualzinho a você. Igualzinho a mim também. Nós não somos diferentes. Presta atenção, querido. A carne do apóstolo Paulo não é melhor que a sua, nem melhor que a minha. A sua carne não é melhor que a minha, e nem é melhor do que a carne do ancião. A carne do ancião não é melhor do que a sua, nem do que a minha. É tudo a mesma porcaria. Por isso a palavra de Deus, o Senhor Jesus mesmo falou, que a nossa carne para nada aproveita, para nada presta, entendeu? Ela só serve para a gente pecar diante de Deus. Entendeu, querido? Entendeu? Ele fala, Paulo fala lá em Timóteo, ele diz assim, fiel é esta palavra e digna de toda aceitação. Presta atenção, meu querido, presta atenção. Fiel palavra, hein? E digna de toda aceitação. O que ele quer dizer com esse digna de toda aceitação? Que nós temos que abraçar essa palavra que ele vai falar como sendo uma verdade pétrea, fundamental. Ele diz assim, fiel é esta palavra e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo salvar os pecadores, dos quais, ó, ele aponta para si mesmo, hein? Ó, eu sou o principal. Ele se apresenta como o principal dos pecadores.
Está dizendo que veio salvar os pecadores. Então, se você não confessa o pecado na sua vida, meu querido irmão Assuero, você está fora desse projeto de Deus. Você vai ficar de lado, de fora, porque ele veio salvar só os pecadores. Não veio salvar os santos, não. Salvar os pecadores. Você não viu a parábola lá do fariseu e do publicano? O fariseu dizia, não, eu te agradeço porque eu não sou que nem os outros homens, eu sou o cara, hein? Eu sou o bom da boca, hein? Eu sou o tal. Ué, ele voltou para casa do jeito que ele estava. E a continuar do jeito que ele estava, ele ia parar no inferno, né? Já o publicano batia no peito, né? Chorando, dizendo, tem misericórdia de mim, que sou homem pecador. E o Senhor Jesus disse, o publicano foi embora para a casa dele perdoado, porque ele reconheceu a sua miserável situação e se humilhou e alcançou o perdão. Entendeu? Mas será que só Paulo era pecador? Será que os demais não eram pecadores? Os demais apóstolos, eles se achavam santos diante de Deus? Que nada, rapaz, que nada. O apóstolo João, né? O autor do Evangelho de João e daquelas 3 cartas, né? Primeira carta de João, segunda carta de João, terceira carta de João. Veja lá, no capítulo 1 da primeira carta do Evangelho do apóstolo João, ele diz assim, ó, que Jesus Cristo é a propiciação pelos nossos pecados. Ó, nossos. E o que ele está dizendo com essa palavra, nossos pecados? Ele está se incluindo, nós. Está querendo dizer que Jesus Cristo é a propiciação para o seu pecado, para o meu pecado e para o dele também. Lá, eu citei os versos lá no vídeo anterior, né? Se dissermos que nós não pecamos, nós, pronome pessoal plural, né? Nós dissermos que não somos pecadores, mentimos e não há verdade em nós. Entendeu, querido? Então ele se inclui no meio disso. Entende? Então, nossos, ele está se incluindo. Ele também está confessando o seu pecado. Entendeu? Você gosta muito do livro de Tiago, né? A nossa irmandade, os ministros gostam do livro do Tiago. Na verdade, são adoradores do livro, do texto de Tiago. São adoradores de São Tiago. Na verdade é isso aí. São adoradores de São Tiago. Eu chamo isso de tiagolatria, né? Adoração a Tiago. Por que esses homens adoram o texto de Tiago? Notoriamente, naquele versinho, né? Que diz assim, fé sem obras é morta. Não é isso? Você também conhece esse versinho, não é verdade? Você já deve ter falado isso para muita gente, né? Que fé sem obras é morta. Então, gosta muito de Tiago, do livro de Tiago, né? Eu podia falar muita coisa a respeito disso. Eu já tenho feito vídeos a respeito disso, a respeito da adoração ao livro, ao São Tiago. Quem quiser conhecer o que eu digo a respeito, vá nesse site aqui, nesse site não, vai nesse vídeo aí, ó, Tiagolatria. Vai, clica lá, veja o que eu estou dizendo, tá? Bom, mas veja, todo mundo gosta do livro de Tiago. Tiago mesmo confessa que ele é pecador. Ele diz assim, todos nós tropeçamos em muita coisa. Entendeu? Pedro, ó, eu vou mencionar um episódio onde ele foi repreendido. Por quê? Porque ele estava pecando. Dissimulando. Dissimulação é pecado também. Entendeu? Então, Pedro estava pecando. E Paulo, ó, meteu o cacete na cabeça dele. Repreendeu ele em público, entendeu? Por quê? Porque ele estava pecando, dissimulando, né? Dissimulando. Ele foi enviado para pregar o evangelho aos gentios, né? E depois, no meio dos judeus, ele não estava querendo se identificar com aqueles crentes gentios que tinham se convertido. Entende?
Pedro repreendeu ele. Está passando os versos que mostram isso. Entendeu? Então, esse negócio de dizer que é firme e fiel, se apresentar, se eu for firme e fiel, nos testemunhos você sabe disso, né? Todo mundo levanta, agradeço a Deus porque me chamou nesta bendita graça e me fez herdeiro da coroa da vida eterna, se eu firme e fiel, permanecer guardando a sua bendita palavra todos os dias do meu peregrinar na face dessa terra. Esse é um discurso diabólico, mentiroso, não tem nada de Deus nisso daí. Mas o camarada está passando uma mensagem subliminar, entendeu? Que ele, pelo menos até aquele momento que ele está testemunhando, que ele, se ele permanecer firme e fiel, ele vai entrar no céu, ele está passando uma mensagem subliminar que até aquele momento ele foi firme e fiel. Lógico, se ele não fosse firme e fiel, ele não ia testemunhar. É uma mensagem subliminar. Isso aí passa a mensagem para as pessoas que o cara é santo, entende? Mas não tem nada de santidade nisso, tá? Não tem nada de santidade na vida das pessoas, tá? Somos todos pecadores, miseráveis pecadores. Experimenta, quer ver? Experimenta parar de pensar. Você não consegue, não é verdade? Mas tudo que você pensa na sua cabeça é do agrado de Deus. Muita coisa é pecaminosa. E Deus vai julgar isso também, né? Nós pecamos por pensamentos, por palavras e por obras. Entendeu? Aí, você está querendo até meter uma ação judicial em cima de mim só porque eu estou falando a verdade para você? Ué, te ofende? Pô, você deveria agradecer. Você não é uma pessoa, não diz por aí que você tem humildade, que você é um homem humilde. Ué, aceita o conselho do teu irmão. Eu estou falando estas coisas porque eu tenho amor à sua alma. O mesmo amor que Deus tem pela sua alma, eu tenho também. Estou te falando a verdade porque tenho amor à sua alma. Eu não quero você no inferno. Eu quero que você conheça a verdade, que você se arrependa, se converta, seja um verdadeiro crente em Jesus Cristo. Só isso, filho. Mais nada, esta minha pregação, esta minha exposição da palavra de Deus, não tem o objetivo de destruir você, não, viu, querido? Não, em absoluto. É construir a sua personalidade. Porque Deus não aceita homens esses homens que se acham santos de Deus, justos diante de Deus. Não. Ele não, parece santo, mas não tem nada de santo, sabe? E se você prestar atenção, você ainda vê uma enorme barriga de cerveja. Os homens aí, ele rejeitam, são homens abomináveis diante de Deus, tá? A palavra dele mesmo fala, né, que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Por isso ele veio, se fez homem e pagou na cruz do Calvário o preço do nosso pecado. Entendeu? Então é isso, meu querido. Deixa de ódio, tá? E procure aprender, tá bom? E considere uma coisa também. Milhares estão vendo esse vídeo, eles vão aprender também que o caminho da salvação não é esse, não. O caminho da salvação é conforme ensina a nossa doutrina, entendeu? Então, a doutrina é pela fé, não tem nada a ver com batismo, não tem nada a ver com boas obras, nada com boas obras, nada a ver com firmeza e fidelidade, ou você pertencer nas fileiras santas da congregação cristã no Brasil. Tudo isso aí é mentira destes homens. É pela fé, pela confiança naquele sangue derramado na cruz, tá? Então para de ser um seguidor de homens, né? Seguidor da boca dos homens. E começa a abrir sua Bíblia e ver o que ela diz. Ver o que a Bíblia ensina. E guardar as palavras das Escrituras no seu coração, conforme ensina a nossa doutrina, que a Bíblia é a nossa única e perfeita guia de fé e conduta. Viu? Ó, beijocas no seu coração. E me ama, tá, filho? Tem amor por mim. Ó,
Em vez de você meter em mim uma ação judicial, ora a Deus por mim, filho. Ora a Deus por mim. Se você está com muita raiva mesmo de mim, ora para Deus me destruir, tá bom? Vou orar para esse camarada para Deus destruir ele. Entendeu? E aí, sabe o que vai acontecer? Aí ele vai me fazer viver até os 120 anos. Só para contrariar, entendeu? Tá vendo? Porque ele é o Deus que transforma as maldições em bênção na nossa vida. Entendeu? Ele transforma maldições em bênçãos na nossa vida. E nunca tenha medo de alguém amaldiçoar você, tá? Querer o seu mal, amaldiçoar você, se você confiar no Senhor Jesus. Porque ele faz assim, ó, ele muda isso aí e transforma isso aí numa grande bênção. E você vai ser mais abençoado diante de Deus. Tá bom, meu querido? Me ama, tá, ó. Beijocas no seu coração. Com muito amor, o seu irmão, Patinho Feio. O patinho feio da congregação, o irmão Jair. Lembra da historinha infantil, a historinha do patinho feio? Depois eles descobriram que era um belo cisne, não é verdade? Sim. Assim você vai descobrir que eu sou um servo do Deus Altíssimo.